Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Que maravilha ter sua companhia aqui com a gente nessa quinta-feira, dia 4 de agosto. E bom dia também para minha companheira Roberta Helen. Bom dia, Mariana. Bom dia para o pessoal de casa. Hoje nós vamos falar sobre a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Seja em casa ou nas escolas, esse é um assunto que deve ser falado para evitar consequências como gravidez indesejada e abuso sexual. Honestidade, um valor moral que deveria ser obrigação de todos nós, mas que costuma ser ignorado. Nós vamos discutir esse tema ao vivo aqui no programa e você também vai conhecer uma história inspiradora de um jovem que foi beneficiado pela honestidade de um desconhecido. E é claro, nós queremos a sua participação com a gente. Envie seu comentário ou pergunta sobre um desses assuntos pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. E aproveita para mandar uma foto assistindo ao Manhã Diversa. Nós vamos amar receber a sua participação. E quinta é dia de resenha esportiva com Gabriel Luterbach. E para ficar perfeito tem também Mundo dos Famosos com Netinho Rocha. E no Bora Rangar você vai aprender comigo uma receita saudável, bonita e muito saborosa. É o muffin de rúcula com tomate seco. Ou seja, muita coisa boa até o meio-dia. Então chega junto porque o Manhã Diversa começa agora. A educação sexual é o nome dado ao processo que busca orientar e esclarecer jovens e adolescentes a respeito da responsabilidade de cada um quando na decisão de entregar seu corpo a alguém. Falar sobre isso é fundamental para quebrar mitos, tabus, constrangimento, além de conscientizar sobre assuntos muito importantes, como gravidez, aborto, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Mas quando e qual a melhor forma de conversar sobre isso? Qual o papel da escola nesse processo? São algumas dúvidas que nós vamos responder com a ajuda da psicóloga Karine Almeida, que já está aqui ao vivo no estúdio com a gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Vamos começar então falando sobre os crescentes casos de abuso de vulnerável, que mostra então a necessidade da gente sim debater sobre esse tema, informar crianças, jovens, adolescentes sobre educação sexual. Você considera isso ser uma questão de saúde pública e por quê? Bom, sim, considero, né? Porque tudo que impacta diretamente, né, na saúde de um indivíduo, e isso vai afetar a sociedade, é uma questão de saúde pública. E como nós sabemos, a gente tem muito programa, muitos serviços que são direcionados, né, para estarem realmente tratando desse assunto que é tão importante e previne aí muita coisa, como vocês já pontuaram anteriormente. E esse é um dos papéis fundamentais da educação sexual, porque muitas vezes a gente vê casos aí de crianças, de jovens, né, que são abusados ou que foram abusados ao longo da infância e da juventude e que não sabiam que estavam sendo abusados justamente por falta desse conhecimento, né? Então, qual que é a importância desse assunto? Como ensinar esse ponto, essa questão de se proteger desses abusos? Bom, como a gente estava conversando, né? Na infância, quando a gente é criança, é quando a gente começa a ter essa noção de corpo, do que é permitido, do que não é, do que é agradável, do que não é. Então, quando a gente introduz esse assunto logo de cara, assim, né? É claro que respeitando os limites da criança, né? O nível de maturidade dela para tratar do assunto, a gente consegue realmente estar aí orientando ela de uma forma mais adequada. E existe um tabu nesse momento de conversar com as crianças, porque muitas pessoas acham que conversando é uma forma de incentivo ou de direcionar a criança para, por exemplo, falar de sexo, né, o ato sexual em si. Mas isso é bem diferente, né? Então tem como você explicar e pontuar essas diferenças para a gente? Sim, bom, o que acontece? A gente tem muita confusão. Quando falamos no termo sexual, muitas pessoas já acham que estamos falando, né, nos referindo ao ato sexual em si. E não é assim que acontece, né? Quando a gente introduz esse assunto, a gente está falando, né, para a criança ou para o adolescente, para o jovem, que ela como eu posso colocar? Que ela é capaz, né, de internalizar informações de modo que ela saiba, né, o que é interessante, o que não é, o que está violando, o que não. E isso vai realmente, sim, estar orientando ela para ela não ser abusada
nem nada assim. E muitas vezes a dúvida sobre esse tema, ele pode surgir da própria criança, né? A criança ouviu em algum lugar e aí vai procurar os pais com várias perguntas e acaba pegando eles de surpresa. E aí os pais não sabem lidar. Às vezes você fala, e aí, o que eu falo? Será que eu sou honesto? Será que eu disfarço, eu invento uma historinha? Mas e aí, qual que é a melhor forma de abordar? É melhor ser honesto ou tem ali um limite? A honestidade, né, é sempre interessante. Desde quando a criança começa a desenvolver a fala, começam a surgir os porquês. Então, é importante que o adulto ele esteja atento aos questionamentos da criança. É mais importante, né, que ele esteja conversando com ela de acordo com que ela tem maturidade, como eu tinha dito anteriormente também, para ela poder estar lidando com isso. Porque se não vai colocar uma informação em excesso que ainda não é o momento, né, igual a criança, quando ela está ali entre 3, 6 anos, ela ainda está na fase de descoberta das partes do corpo, né? Então, assim, para que serve aquilo? Quando ela estiver mais próxima, né, da vida de adolescente, de estar mais próxima do contato sexual em si, aí sim ela vai estar preparada para ter uma conversa mais profunda sobre o assunto, mas assim, é importante a gente entender que não é interessante a gente estar usando metáfora, nem nada muito simbólico, é importante a gente estar direcionando mesmo, né, a conversa com franqueza, com uma certa claridade, né, sobre o assunto, justamente para poder não causar confusão, atender as expectativas da criança, do adolescente, sem exagerar. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 70% dos brasileiros são a favor da educação sexual, também esse tema sendo tratado nas escolas, mas existe uma dúvida de até onde isso é papel da escola, até onde isso é papel dos pais, né? Porque muitas das vezes pode acontecer ali contradições, os pais seguem uma coisa e a escola orienta de outro modo. O que você acha que é realmente papel da escola? O que você acha que cabe mesmo na criação dos pais? Bom, o que acontece? Os pais a primeira sociedade com a qual a criança tem o contato. Esse assunto normalmente vai ser introduzido na família, mas o ideal é que a família, né, os pais e a escola estejam em consenso realmente para que os dois estejam em união para estar prestando esse tipo de informação para as crianças, né? E tá aí abordando esse assunto tão importante. Eu me lembro que na minha época da escola, quando a gente começou a aprender sobre reprodução, né, sistema reprodutor, a gente chega nessa fase, nessa parte do currículo, né, sem entender o que é, né, essa parte da educação sexual. Então a gente chega lá para aprender sobre a reprodução, o que acontece lá dentro e tudo, mas e aí? E aí eu lembro que era aquela risaiada na sala de aula, professor tendo dificuldade para explicar, porque a gente via que a maior parte daquelas crianças, né, isso na minha época, não sei como está hoje em dia, mas não sei se mudou tanto assim, né, ainda não, né, ainda estão, então, primeiro que estão naquela fase da pré-adolescência, que é uma fase que já surge isso tudo, né, mas você vê que a maioria dessas crianças não tiveram essa conversa, ainda não tinham tido a introdução desse assunto, era um assunto meio que tido como proibido por muita gente, então quando você vê isso na sala de aula, meu Deus, olha só, então eu acho que é essa coisa, tipo, esse assunto vai chegar até as crianças em algum momento, de uma forma ou de outra, e aí você ter, né, saber que quando esse assunto chegar na criança, ela já vai ter informação, já vai ter um embasamento, já vai ter um conhecimento, até uma forma de segurança, né? Uma forma de realmente saber que ela vai estar preparada para entender tudo isso, né? Sim. O que acontece? A gente tem muito uma questão cultural também, né? Valores, assim, que são mais arcaicos, né? E isso acaba interferindo muitas vezes, né? Nos pais, as pessoas mesmo estarem tocando nesse assunto. Às vezes a escola também teme muito como os pais vão se posicionar quando é abordado esse assunto. Então, assim, desconstruir mesmo, né? Não banalizar o assunto também, porque isso também geraria problemas. Mas, assim, enfrentar ele como uma coisa natural, né? Karine, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente destrincha um pouco mais sobre a importância da educação sexual, seja para o empoderamento feminino, seja para evitar gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis. Então, realmente é um tema aí que aborda outras coisas muito importantes, né? Então, se você aí de casa tem alguma dúvida, um comentário para fazer sobre esse tema, aproveita o intervalo, manda a sua participação para a gente, que já a gente volta e a Karine responde ao vivo para você.
Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 12 minutos e hoje nós estamos conversando sobre educação sexual e a importância de falar sobre esse tema com nossos jovens, adolescentes e até mesmo com as próprias crianças. E quem está aqui com a gente é a Karine Almeida, que é psicóloga e especialista nesse tema. Karine, mais uma vez, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa, é um assunto muito importante da gente debater. Então vamos continuar ajudando aí a esclarecer esse tema, né? E a gente falou no bloco anterior um pouco sobre as dificuldades que alguns pais têm de introduzir esse tema com os filhos e até mesmo, às vezes, as escolas também de dar essa instrução, né? Por conta dessas dificuldades, esse assunto às vezes fica sendo deixado para depois, e quando a gente vê, a gente se depara com uma gravidez indesejada na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, comportamentos abusivos, relações sexuais precoces, até mesmo, né, o abuso, o estupro de vulnerável, né? E aí fica o questionamento. Quanto que é o momento certo de começar a falar sobre esse assunto? A partir de que idade esse tema deve ser introduzido e como fazer essa primeira introdução? Sim. Como eu disse anteriormente, né, o ideal é que a gente respeite a fase de desenvolvimento da criança. É ela quem vai falar para a gente, vai sinalizar para nós quando ela quer começar a entender sobre esse assunto. Não adianta você tentar chegar para uma criança, começar a explicar tudo, sendo que talvez naquele momento ela não está interessada naquilo. O que a gente estava conversando, né? A informação vai chegar para ela. Então é importante que quando a criança vier questionar para nós, né, independente da fase que ela esteja, nós estejamos preparados, né, bem informados para poder estar esclarecendo possíveis dúvidas. A educação sexual, ela é um processo, né, que acompanha justamente o desenvolvimento desse ser. Assim como na matemática a gente não aprende função de primeiro grau na primeira série, a educação sexual ela também acompanha esses temas. Quais seriam aí, se possíveis, a gente traçar talvez uma linha aí cronológica de temas a serem abordados, como, por exemplo, as crianças, mostrar que, olha, isso é uma parte íntima, isso a mamãe e o papai que, né, pode mexer, enfim. Quais são esses temas que a gente pode ir introduzindo ao longo, então, criança, 12 anos, jovem e assim vai indo? Sim. Bom, como eu disse, né, quando eles começam a falar, já começam os porquês. E a criança tem uma percepção muito aguçada, elas vão ver as diferenças, né, vão começar a notar essas coisas. Então é importante que a gente trabalhe primeiro, né? O que é cada parte do meu corpo, né? Para que serve cada coisa? Isso na primeira infância ali, né? Igual eu falei, entre os 3, 6 anos ali. Depois disso, né, a gente vai começar a preparar a criança, quando vierem os questionamentos, para como que vai funcionar o corpo dela ali para a adolescência. As mudanças que vão estar ocorrendo no organismo mesmo, né? Quando chegar ali entre os 11 e 14 anos, né, que é quando começa a menstruação da menina, vem a poluição noturna do menino, né, que é aquela ejaculação enquanto ele está dormindo assim, ele entender, né, a partir disso, o que acontece com o meu organismo. A menina já está preparada para engravidar, o menino ele já produz espermatozoide, ele já é capaz de, né, engravidar uma criança. Então, assim, você realmente direcionar a informação para aquela idade ali. Então, a criança, o básico, né, para que funciona, onde eu posso tocar, onde não, quem pode, né? Porque, como a gente sabe, o perfil dos abusadores normalmente é de pessoas muito próximas da família, conhecidas, né? Confiáveis até. Então, assim, é importante a gente estar orientando que não é porque é conhecido, é familiar, que não deve ser conversado, não deve ser informado aos pais, né? Exatamente, entender essas partes do corpo vem muito antes de ensinar para a criança sobre, né, o que vai mais a fundo na educação sexual, é justamente ensinar ela a se proteger, né? Ensinar ela a identificar uma coisa que está errada. Então, alguém me tocou num lugar que não podia, eu vou contar para a mamãe, vou contar para o papai, vou contar para a professora. Eu vivenciei isso, vi um coleguinha que contou, né? Um coleguinha me contou que o tio encostou num lugar que não podia. Nossa, eu vou contar para alguém, né? Identificar, né, essas características e até para a criança saber que tem coisa errada. Porque às vezes para a gente parece óbvio, mas para a criança não é. Ela às vezes não sabe que ela está sofrendo um abuso, né? Então é muito importante ela ter essa capacidade, né? E nós falamos até dos tabus, né? Muitas vezes as pessoas têm mania de nomear as partes do corpo, né, de uma forma diferente, achando que aquilo ali vai resguardar a criança e não é o ideal. O ideal é que a gente nomeie, né? É o que a gente estava falando, né? Função dos pais, função da escola. A escola vai estar colocando o nome correto, vai estar ensinando isso, mas é importante que os pais deem continuidade a esse trabalho em casa. Porque, assim, eu já ouvi um caso, por exemplo, né, de uma criança que falou que determinada pessoa tocou no biscoito dela
E aí, a professora, no caso, né, não sabia do que se tratava e era o nome que eles deram para a genitália dela. Então, assim, poderia ter sido uma coisa que seria solucionada com mais rapidez, mas devido à dificuldade de nomear, né, corretamente, isso acabou gerando um certo transtorno. Então, realmente é muito importante a gente estar educando a criança, né, o adolescente nesse sentido. E como que você vê esse cenário aqui no Brasil? A gente já está conseguindo tratar a educação sexual, seja nas nossas escolas, os pais estão conseguindo aí, né, nesse momento que realmente é difícil, né? Como que eu vou falar para o meu filho? Enfim. E como que a desinformação sobre esse tema, informações falsas também, como distribuição de kit gays nos colégios, enfim, podem afetar no avanço dessa discussão? Bom, a gente não tem, né, nenhuma lei específica. Temos sim uma lei, né, que fala sobre o tratar da orientação sexual, mas nada muito específico nas escolas. Então isso dificulta muito. Essa questão da cartilha gay, né, de orientação sexual para as escolas, assim, introduziu o assunto, deu visibilidade para ele, o que eu achei muito importante, porque como a gente está falando aqui, né, é um assunto importante de ser tratado, porém não foi da forma que deveria ser. Acho que a gente ainda tem muito que avançar, né, nas políticas públicas nesse sentido, mas a gente está caminhando para isso e acho que com essas questões agora mais afloradas, realmente tende a avançar mesmo. E como que esse assunto pode contribuir também para a geração de um senso comum sobre diversidade, sobre sexualidade e as questões de gênero? Bom, o que acontece? Tudo que a gente conversa se torna uma coisa mais natural, né? Quando a gente desmistifica muita coisa, quando a gente tem informações sobre um certo assunto, a gente consegue estar tornando aquilo ali uma coisa comum, como eu disse, né, anteriormente também. Temos que tomar cuidado para não tornar aquilo ali uma coisa muito fugaz, né, boba, mas temos que entender que a construção do senso vai realmente partir daquilo ali que a gente tem informado, igual essas questões de orientação sexual e tudo mais, né? O senso vai ser construído a partir da informação realmente. Não temos que ficar marginalizando certas informações, porque aquilo ali vai problematizar uma coisa que não é um problema. E outro assunto aí super importante ligado ao tema de educação sexual é tratar também sobre as infecções sexualmente transmissíveis. De que forma isso pode sim ajudar a prevenir, ainda mais com um dado que revela que mais de 1 milhão de novos casos são aí diagnosticados todos os dias. Então, qual que é a ligação, a importância de ser tratado isso também no tema da educação sexual? Bom, como sabemos, quando a gente informa sobre esse assunto, isso promove uma maior atenção ao autocuidado, né? E isso vai impactar diretamente no como a gente vai lidar com isso. Quando a gente tem dimensão, né, da gravidade do problema que certas práticas podem ocasionar, a gente se previne mais, a gente tem maior cuidado conosco, com o outro, e isso aí vai realmente diminuir esses casos de STs, né? Porque nem todas têm sinais e sintomas, então, assim, sabendo que elas existem e tendo certas informações, isso vai contribuir para que a gente diminua esse índice. Inclusive, foi por isso que o termo IST passou a ser usado em vez de DST, né? Infecções Exatamente. Sexualmente Transmissíveis, para se referir dos casos em que a pessoa tem ali, né, pode transmitir uma doença, mas ela não tem sintomas, então ela tá assintomática e está transmitindo. Então, mesmo assim, todo mundo tem que estar se protegendo e se cuidando, porque você pode não ter traço, né, sintoma algum e estar contaminando outras pessoas. Então, é muito importante ter essa informação mesmo, né? Sim, sim. E além disso, né, que já é aí uma forma de prevenção desses problemas, tem a questão da gravidez na adolescência, que é outro assunto que é prevenido com a educação sexual, né? Então, qual que é o papel aí dessa informação como forma dessa prevenção? Sim, como estávamos conversando, né? Quando a menina chega ali na fase dos 11 a 14 anos, né? O menino a mesma coisa, e começam a acontecer as mudanças no corpo, né? As fisiológicas, essa informação vai sinalizar para ela o que vai acontecer a partir daquilo ali, como estávamos conversando mesmo, né? A menina de 11 a 14 anos, a partir da menstruação, ela é capaz de gerar uma criança, o menino ele é capaz de gerar uma criança se ele tiver aquele contato sexual. Então, assim, a informação, assim como para as ISTs, né? Para a gestação indesejada na adolescência, vai estar mostrando para ela como que ela pode prevenir aquilo, como que aquilo ali pode ser um ato saudável, né? E também tirar essa ideia de que é proibido, né? Porque Sim. quando... É aquela coisa, a gente sabe que, né,
que é proibido acaba sendo procurado, e por ser proibido, esse jovem não procura o contraceptivo, não procura um médico, não procura a família por orientação, porque é proibido, ninguém pode saber. Então, se vai ser escondido, não vou numa farmácia comprar um contraceptivo, não vou num posto de saúde, não vou procurar essa informação, e às vezes até depois que já ocorre a gravidez também esconde, né? E ainda hoje tem muito medo também, né? Do como que as pessoas vão reagir diante daquilo. Isso aí realmente precisa de ser conversado em casa. Naturalizar o assunto, né? Nós somos o porto seguro da nossa família, né? Então é importante que a gente esteja aberto ao diálogo, né? Para a gente não estar fazendo com que essa criança ou esse adolescente procure outros meios, outras pessoas que estejam informando ele de maneira errada. Não falamos no assunto assim, né? Mas tem questões de aborto ilegal, né? Escondido, justamente por conta desse medo de estar realmente dialogando. Karine, por enquanto a gente focou então nas consequências, né, da criança e do adolescente, quando esse assunto ele é proibido, ele é cheio de tabus. Mas existem reflexos também na vida adulta. Então a importância ela se estende realmente por toda a vida, por todas as fases da vida. Quais são esses reflexos que a gente pode ver na vida adulta quando a pessoa não tem essa educação sexual? Bom, um dos maiores índices, por exemplo, de infecção por HIV é na terceira idade. Então, assim, talvez, né, se a pessoa tivesse esse contato com a informação desde lá de trás, né, ela não teria esse diagnóstico agora na terceira idade. É importante que o adulto esteja se informando realmente, porque isso não é uma coisa só para criança, só para adolescente, é para todas as idades. Se a gente tem essa informação desde cedo, fica muito mais fácil, né? Com certeza. Muito mais fácil. É um assunto muito importante que a gente tem que realmente naturalizar, tem que trazer para dentro de casa, nos limites que a gente conversou, no tempo certo, com paciência, mas como uma forma de prevenção, uma forma de cuidado, uma forma de realmente mudar, né, essa mentalidade de que é algo que tem que ser ali, né, deixado para o último minuto, e quando chega no último minuto, às vezes é tarde demais, né? Então, muito obrigada por ter vindo esclarecer esse assunto aqui pra gente, foi muito bom conversar com você. Prazer foi meu, tá, meninas? E no próximo bloco tem o chefe Arthur Veloso com Bora Rangar e uma receita de muffin de tomate seco com rúcula, combinação perfeita, não dá para perder. É o tempo de beber uma água, pegar um cafezinho e a gente já volta.